Hoje eu percebo ainda que muita criança e muito adolescente está refém de instituições ou de acolhimentos que não são efetivos. Tem muito juiz e promotor no Brasil que ainda é contra o acolhimento familiar, mas ele é contra por quê? Porque ele não se dispôs a entender, a conhecer, a buscar. Para mim, não existe ser humano que não tenha perfil de ter uma família. Todo ser humano tem perfil de ter família. O que não existe no Brasil é o investimento necessário. Eu acredito que falta investimento mesmo, investimento porque as pessoas que falam que são resistentes ao acolhimento familiar não são resistentes porque escutaram caso ou tiveram experiências que deram errado. É a ignorância, é a falta de conhecimento. Hoje tem muito juiz e promotor no Brasil que ainda é contra o acolhimento familiar, mas ele é contra por quê? Porque ele não se dispôs a entender, a conhecer, a buscar. Então, eu falo assim que o desconhecimento, a ignorância é muito responsável por esse entrave da gente fazer com que o acolhimento se torne realidade. Outra coisa, nós estamos numa quebra de paradigma. Não dá para esquecer que há 500 anos a gente coloca, 516 anos, é tão antigo quanto o Brasil, a gente coloca criança e adolescente dentro de abrigos, né? E isso, de certa forma, gera uma comoção, gera, eu penso que um envolvimento, porque a sociedade que vai lá e doa para esse abrigo, ele também faz, né, um papel social, mas ao mesmo tempo ele resolve alguns problemas de consciência. Então eu vou doar para o abrigo não porque eu estou preocupado com a criança que está lá dentro, porque se eu tivesse preocupado com a criança, eu ia achar outras alternativas para a vida dela. Mas quando eu vou doar para a criança que está no abrigo, eu lavo a minha consciência, eu resolvo algumas questões internas, né? E aí as pessoas defendem tanto o abrigo, não porque ele está preocupado que a criança esteja lá, mas porque ele está preocupado que é lá que ele vai fazer a caridade dele, é lá que ele vai doar, é lá que ele vai resolver algumas questões de consciência. E aí isso foi se construindo. Então essa resistência se dá também por conta desse paradigma que a gente precisa quebrar. A gente precisa quebrar, mostrar que não. A gente ficou aí 500 e tantos anos colocando criança e adolescente em abrigo e qual foi o resultado disso? Porque se a gente for olhar em comparação a Estados Unidos, por exemplo, que faz acolhimento em família acolhedora desde 1909, nós aqui no Brasil estamos falando de algo novo, mas novo para quem? Novo para nós, porque nós estamos, na verdade, em relação aos Estados Unidos, 100 anos em atraso em relação ao acolhimento familiar. E esses 100 anos de atraso é justamente essa sociedade que nós vivemos hoje. Uma sociedade violenta, uma sociedade adoecida, uma sociedade corrupta. Não tem como a gente não falar de corrupção, porque a corrupção que hoje ela faz parte da nossa política e a gente só ouve falar de corrupção, ela nasceu aonde? Ela nasceu numa família. Ninguém se torna corrupto depois que chega na política, mas a gente... É aquela questão de conduta, questão de postura, que eu carrego comigo, que eu trago de dentro da minha casa. Então, assim, é um assunto muito amplo, né, que nós precisamos falar dele. Mas a resistência é isso, é a ignorância, é a falta de conhecimento. E aí hoje você pode olhar para Cascavel, e eu acho que não tem, eu tenho que citar Cascavel porque é onde eu estou, é onde eu pude ver esse serviço nascer e se desabrochar, e a gente precisa usar sim e continuar usando Cascavel como referência, porque o que Cascavel fez? Cascavel fez o que ninguém do Brasil conseguiu fazer. Porque existem outros acolhimentos no Brasil, acolhimentos de família acolhedora, mas por que Cascavel é a referência e eu vejo assim? Porque a gente trabalhou no sentido de realmente eliminar o abrigo. Porque não adianta, por exemplo, no município de 5 milhões de habitantes, eu ter 20 acolhidos em abrigo e 20 acolhidos em família acolhedora e 800 no abrigo. Cascavel rompeu com isso. Hoje, nós temos talvez 90% do acolhimento de criança e adolescente em Cascavel está na família acolhedora. E eu acho que é esse o diferencial. Não é garantir o acolhimento familiar para 10 crianças que estão acolhidas, que estão em situação de acolhimento, ou para 15. É para todo mundo, porque todo ser humano tem o direito de ter uma família. E aí, como profissional, eu ouvi durante muito tempo as pessoas dizer não, mas tem que manter o abrigo, porque algumas pessoas não têm perfil de família acolhedora.
E isso é algo assim que eu tenho batido assim drasticamente em cima, sabe? Para mim não existe ser humano que não tenha perfil de ter uma família. Todo ser humano tem perfil de ter família. O que não existe no Brasil é o investimento necessário do governo para preparar essas famílias acolhedoras e para preparar equipes especializadas para fazer com que essas famílias venham a dar conta de determinados perfis. Então eu acho que a gente precisa esquecer esse discurso. Nós, enquanto profissionais, eu não consigo entender ainda profissionais da psicologia e do serviço social defendendo abertamente que nós temos sim que manter o abrigo porque tem pessoas que não têm perfil para abrigo. Eu não concordo com esse discurso. Para mim, o que não existe é investimento suficiente em recursos humanos e em pessoas que vão acreditar, em famílias que possam perceber que aquele adolescente que é usuário de droga, aquele adolescente que está no ato infracional, ele só está no ato infracional ou até mesmo no uso de droga porque ele não teve outras alternativas. Então, a partir do momento que você cria alternativas, a gente consegue mudar futuro. E isso a gente tem assistido constantemente na nossa realidade aqui do município. A questão de pensar que isso é um trabalho coletivo. Isso não é um trabalho para a gente ser estrela, para a gente querer brilhar por aí afora. Eu tenho dito assim, quem tem que brilhar nesse processo todo são as nossas crianças e os nossos adolescentes. Nós temos que trabalhar articulados, em rede, focando sempre o interesse superior que a legislação tanto diz que é o da criança e adolescente que tem que estar sendo sempre considerado. Hoje eu percebo ainda que muita criança e muito adolescente está refém de instituições ou de acolhimentos que não são efetivos, porque o que está em pauta é o brilho talvez de atores que não são as crianças, né? O interesse de quem que está à frente, que está sendo considerado. Então eu acho que nós temos muito que construir, muito que caminhar, mas não é um trabalho fácil, é um trabalho complexo que a gente só vai vencer e que a gente só vai conseguir mesmo mudar esse quadro com o envolvimento de todo mundo. E eu falo assim que principalmente dessas figuras do judiciário brasileiro. Não tem como a gente avançar no acolhimento familiar se os juízes e os promotores de justiça do Brasil não entender que isso é necessário, porque eles têm a força, né? Têm a força jurídica. Porque quando os acolhimentos eles não acontecem por força política, ele precisa acontecer por força jurídica. Mas ele só vai acontecer por força jurídica se o Judiciário e o Ministério Público entender que isso não pode ficar só no papel, que essa prioridade de família acolhedora tem que virar prática.